A paz do Senhor a todos. Vamos entender um pouco sobre este conflito que tem acontecido nos dias atuais, mas que na verdade ele já vem desde os tempos bíblicos. Deus, em Gênesis capítulo 12, versículo 7, fez uma promessa a Abraão, que multiplicaria sua descendência. Essa promessa ela aconteceria através de Abraão e Sara. Mas, como o tempo estava passando, Sara ofereceu sua serva Agar, e Abraão e Agar geraram a Ismael. Mais tarde, a promessa de Deus aconteceu, e Abraão e Sara geraram a Isaque. Tempos depois, esses dois povos, essas duas descendências, começaram a brigar entre eles. Devido à desobediência do povo, nós vamos ver muitas vezes na Bíblia que os inimigos invadiam Israel. E na última, em 70 depois de Cristo, aconteceu uma invasão por parte de Tito, e os romanos invadiram a Israel, causando a dispersão dos povos judeus. Então os judeus que moravam ali onde era a região de Israel hoje, eles saíram de suas casas, saíram da sua nação para outros lugares. Na segunda metade do século XIX, iniciou-se um movimento sionista que tratava de um movimento dos judeus que eles queriam ter uma terra novamente, porque antes, como falamos, eles foram dispersos pelos romanos. Então, iniciou esse processo e eles estavam em dúvida entre dois lugares, a Argentina e a Palestina. E eles optaram então pela Palestina. Iniciou-se esse movimento para que os judeus pudessem ter um lar próprio, um lugar próprio para eles viverem, pois só assim eles poderiam então manter a sua nação viva. Mas então de repente explode a Guerra Mundial e Adolf Hitler ele chega ao comando, e através da vida de Adolf Hitler, da ideologia que ele pregava, o nazismo, mais de 6 milhões de judeus são exterminados. O objetivo de Hitler era exterminar os judeus, que é o mesmo objetivo desse grupo terrorista que está em conflito com Israel, que é o Hamas. Já nós precisamos entender isso. A guerra que está acontecendo não é entre a Palestina e Israel, é contra o Hamas. Este Hamas, um grupo terrorista que é formado por de 30 a 40 mil combatentes. Eles então têm inclusive em seu estatuto esse objetivo de exterminar os judeus, que foi o mesmo objetivo de Adolf Hitler quando assumiu o comando da Alemanha. Então nós precisamos entender isso. A batalha que está acontecendo nos dias atuais não é Israel versus a Palestina, não é uma batalha por conta de território. O objetivo deste grupo terrorista Hamas, inclusive isso está escrito no estatuto deles, é exterminar todos os judeus. Depois disso, a pressão para a criação de uma pátria para os judeus aumentaram. Por isso, em 1947 foi aprovado o Plano de Partilha, que foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha em Assembleia Geral da ONU. O que era esse plano de partilha? O território da Palestina seria dividido e 54% desse território ficaria sob domínio de Israel e os outros ficariam sob o domínio da Palestina. Jerusalém ficaria sob o domínio internacional. Os israelenses aprovaram, mas os árabes não estavam de acordo. Os britânicos eles se retiraram da Palestina no dia 14 de maio de 1948 e assim foi proclamada a fundação do Estado de Israel. Já no dia seguinte, a Liga Árabe, formada pelo Egito, Síria, Líbano, Iraque e Jordânia, atacaram a Israel. O conflito ele durou de maio de 1948 a julho de 1949, mas mesmo recém-formado, Israel venceu seus inimigos. A guerra foi desastrosa para os palestinos. Israel passou a ocupar 79% do território. Os egípcios eles passaram a ocupar a faixa de Gaza e a Cisjordânia passou a ser ocupada pela Jordânia. Em 1964 foi criada a OLP, Organização pela Libertação da Palestina. E em junho de 1967 aconteceu a Guerra dos 6 Dias, onde Israel ele temia ser atacado pelos inimigos. Ele atacou o Egito, a Jordânia e a Síria, e ele ocupou assim novos territórios. A Península do Sinai, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, eles passaram a pertencer novamente a Israel. Em 1973 aconteceu uma outra guerra, a Guerra do Yom Kippur, que é o dia do perdão para os judeus, um dia sagrado. Nesse dia, os países que haviam sido atacados na Guerra dos 6 Dias, eles atacaram em resposta para reconquistar os territórios que haviam sido perdidos na Guerra dos 6 Dias. Neste conflito, Israel perdeu as penínsulas do Sinai e também as colinas de Golã, mas graças ao apoio dos Estados Unidos, mais tarde, ele conseguiu recuperar
estes territórios. Essa guerra foi muito sangrenta, foram 18 dias de guerra e morreram mais de 2.600 israelenses, 15.000 egípcios e mais de 3.500 sírios, sendo uma guerra muito sangrenta. Em 1979, em uma tentativa de paz, Israel devolveu a península do Sinai ao Egito. O Egito, em troca, reconheceu o Estado judeu. A faixa de Gaza ela permaneceu sob o domínio de Israel, o que gerou a primeira intifada no ano de 1987, que é a insurreição dos palestinos contra os domínios de Israel nesta região. E também no ano de 1987 que surgiu este grupo terrorista Hamas, que ele conta hoje entre 30 e 40 mil combatentes. Este grupo terrorista não são somente pessoas, é uma ideia. Então, desde cedo, eles já vão ensinando as crianças a odiarem os judeus. De 1988, a respeito dos princípios do Hamas, no artigo 7 está escrito: a hora do julgamento não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. Então, o objetivo do Hamas não é território, não é nada disso. É simplesmente o mesmo objetivo que Hitler teve: exterminar os judeus. Em 13 de setembro de 1993, aconteceu o Acordo de Oslo, que foi um documento assinado por Yasser Arafat e o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Neste acordo, Israel e Palestina, eles reconheciam a existência um do outro, mas na prática não mudou muito, porque ainda continuava acontecendo muita guerra entre esses povos. Em 2006, aconteceu uma eleição na faixa de Gaza, e o Hamas, este grupo terrorista, ele ganhou estas eleições. Então já são quase 20 anos que o Hamas está no poder, recebendo bilhões de dólares do Irã, da Arábia Saudita, do Catar, e ao invés de ele pegar esse dinheiro e investir em infraestrutura, na construção de escolas, de hospitais, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor na faixa de Gaza, não. Ele pega essa ajuda e ele investe na construção de armamento, de mísseis, de túneis, para que esse objetivo de aniquilar, de destruir o povo judeu se concretize. Então eles pegam esse valor que supostamente deveria ser investido na construção, para uma melhor qualidade de vida para o povo que vive na faixa de Gaza, ele pega isso e transforma em armamento para que essa ideia deles de exterminar o povo judeu possa ser realidade. No dia 7 de outubro, então, nós tivemos essa surpresa. Foram, segundo relatos, de 3 a 5 mil foguetes que foram lançados contra o território de Israel, que conta, graças a Deus, com um sistema antimíssil chamado Domo de Ferro. Esse sistema antimíssil de Israel, que é um dos mais modernos do mundo, ele calcula a rota dos foguetes e ele lança um míssil em direção a esse foguete para batê-lo no ar. Sendo assim, a taxa dele de acerto é de 90%. Mesmo assim, muitas pessoas morreram, muitos inocentes têm morrido nessa guerra. Hoje, quarta-feira, já são mais de 6 mil mortos, então mais de 2 mil crianças já morreram. E o Hamas, este grupo terrorista, ele tem sob seu poder mais de 200 reféns. Então nós apresentamos tudo isso para que você entenda a complexidade e o motivo desta guerra, que não é uma guerra por território. Como dito lá no 7º artigo desta carta do Hamas de 1988, o objetivo do Hamas é exterminar os judeus. Inclusive, há uma frase que diz o seguinte: se o Hamas baixar as armas, acaba a guerra. Se Israel baixar as armas, acaba Israel. Então vamos orar pela paz. Nesse momento que todos nós possamos clamar a Deus para que entre com a providência e que haja paz nesses lugares, de pessoas inocentes que não têm nada a ver com essas ideias, com esses pensamentos, que elas não venham continuar sofrendo. Temos inclusive brasileiros que estão sob o domínio deste grupo terrorista. Então vamos orar para que Deus entre com a providência.